tá? A entrevista, porque a gente vai precisar usar depois. Tá bom? Tá certo. Só deixa eu arrumar aqui, peraí, só um minutinho. Então, Milena, como a gente tá fazendo um TCC, a gente vai usar imagens só. Aí, se você puder abrir a sua câmera para a gente usar. Se você se sentir à vontade, senão não tem problema. Aí, isso. Tá ótimo. Eu não consigo me ver aqui. Não sei se está enquadrado. Se tá Tá, tudo. tá enquadrado, tá enquadrado. Tá direitinho. Geralmente aparece aqui e sumiu da tela. Não consigo nem me ver. Mas foi. Eu só tava perguntando para as meninas se. Porque elas não vão conseguir entrar, mas se o Skype grava, né? Eu acho que ele tá gravando aqui. Que a gente já tava usando o Meet, mas eu acho que sim. Eu acho que no Skype, eu não sei se cai, assim. Eu acho que determinado tempo, igual o Meet também acontece, né? Às vezes dá uma hora, ele. Tá bom. Eu acho que agora foi. Porque aqui ele tava aparecendo pra mim de outra forma. Ele tava aparecendo aqui. Consegui. Deixa eu ver, agora foi. Ah, perfeito, consegui. Bom, tô gravando também. Bom, Milena, se você puder começar se apresentando, tá bom? Eu expliquei, não sei, você não é de São Paulo, né? Não, eu sou de Minas, Uberlândia. Ah, tá.
Eu e o grupo, né, a gente faz jornalismo na faculdade na Casper Libero, não sei se você já ouviu falar. Já. A gente faz jornalismo, a gente está se formando e a gente está fazendo uma websérie. E a nossa websérie são 8 episódios. E um desses episódios, o primeiro, a gente vai contar assim, a história dos cegos. Então, a gente vai explicar para as pessoas para introduzir os outros episódios. Então, assim, a gente fez vários episódios, vários temas, mas a gente quer o primeiro, que é introduzir. Aí a gente encontrou você no LinkedIn, a gente viu o seu perfil e a gente gostou, aí por isso eu entrei em contato com você. Também entrei em contato com o Felipe, hoje eu vou conversar com ele também. Por incrível que pareça, vocês dois não conseguiram na quinta-feira. O Felipe, assim, ele é até uma referência para mim, porque ele é pós-doutor, né? Ele é historiador, além de pós-doutor em educação. Então, na hora que você falou, me veio ele na cabeça. Mas Tá ótimo. tá certo, nossa, e é um tema super interessante, acho super importante vocês trazerem essa questão, porque as pessoas precisam dessas informações. Então, é nosso episódio e a gente montou nossa rede social, depois eu passo para você, se você quiser acompanhar, a gente montou um Instagram. Eu só vou pedir para você também que eu vou te mandar um termo de autorização de imagem, tá bom? E aí eu preciso que você assine, pode assinar da forma que você está acostumado a assinar, não tem problema. Então, primeiramente, agora a gente vai começar a entrevista. Você se apresenta, tudo bem? E aí, se você já puder começar a falar a história dos cegos, o que você tem, o que você sabe, não precisa. Se você quiser puxar para o Brasil, para o mundo, não tem problema, tá bom? Tá, vamos Eu vou lá. deixar meu microfone no mudo porque tá gravando, tá? Tá certo. Então, meu nome é Milena Rodrigues, eu tenho 30 anos, sou da cidade de Berlândia, Minas Gerais, e sou mestre em História aqui pela Universidade Federal de Berlândia. Também faço graduação em Turismo, sou pessoa com baixa visão, pessoa com deficiência visual. Eu nasci com a minha baixa visão, então desde criança eu convivo com pouco resíduo visual que eu tenho. Eu sou cega do meu olho direito e tenho menos de 10% do meu olho esquerdo, isso com óculos. O meu óculos, ele ajuda pouquíssimas coisas. Além disso, eu sou paratleta também, então eu tenho um convívio, uma experiência, né, para falar como pessoa com deficiência e também pelos meus estudos acadêmicos, e que eu venho buscando sempre aumentar e trazer essas questões, porque eu acho que é fundamental para as pessoas se informarem. Inclusive, agora estou escrevendo meu projeto para o doutorado, pretendo também falar sobre a pessoa com deficiência visual dentro das universidades, e o papel, né, dos núcleos de acessibilidade, como que a pessoa com deficiência visual enxerga esses núcleos de acessibilidade, eles realmente incluem, né, a questão da inclusão, da exclusão, como eles funcionam e como a pessoa com deficiência visual ela está ali dentro. Além disso, eu também sou consultora em audiodescrição, é um estudo recente na minha vida que veio agregar muito no estudo. A audiodescrição, ela é a forma com que as pessoas com deficiência visual enxergam, que é através do som, né? Da descrição das imagens, dos filmes, das séries. Então, é recente também no Brasil, acredito que é algo também super importante para a gente falar. Quando a gente fala da história, né, da pessoa com deficiência visual, não tem como falar só da pessoa com deficiência visual, a gente precisa pensar na pessoa com deficiência em si. Antigamente, por exemplo, na antiguidade, a gente tem que as pessoas com deficiência, elas eram até mortas, né, excluídas, elas eram
era considerado uma maldição, né? Nascer com alguma deficiência. E a gente comparando com hoje, né? Hoje em dia, ainda a gente encontra situações assim, onde a pessoa com deficiência, seja qualquer uma, ao invés de estar em sociedade, convivendo nos espaços, né? Igual eu falei agora das universidades, ela é escondida. Ainda existe isso, infelizmente, em pleno 2021. Teve um momento da história que a pessoa com deficiência ela era vista como igual, né? Que foi ali no cristianismo, porque tem a questão religiosa que Jesus fala, né? Que todo mundo é igual, imagem e semelhança dele, e também a questão da própria cura, né? Que Jesus fazia nessas pessoas, o cego que volta a ver, a pessoa que não andava que volta a andar. Então, ali, a pessoa com deficiência, ela passou a ter uma visibilidade, mas também, entre aspas, porque ela também ficava escondida, né? Ela não era valorizada e ainda assim continua, né? A gente fala muito do capacitismo, agora mesmo eu explico o que é o capacitismo, mas tem isso também. Durante a Idade Média, também as pessoas com deficiência, elas se viam em situações de miséria, estava ali na rua pedindo, né? Se a gente fizer também uma comparação com hoje em dia, isso também acontece, já que a gente encontra em vários lugares as pessoas com deficiência pedindo, seja no sinal, seja numa praça, então a gente via que a situação não mudou tanto. Depois, a gente pensar ali no século XVI, XVII, XVIII, a pessoa com deficiência também ela era escondida. Então, pelas famílias, né? Porque acreditava que ela não servia para nada. Então, era melhor esconder ela. Não matava, mas escondia. Ou, às vezes, até matava, porque se a gente pensar pelo lado de que a pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, não se entendia a deficiência intelectual, né? Então, ia lá e matava, que era mais fácil, mais simples, e falar que ela estava com algum problema, algum demônio no corpo, alguma coisa assim, ia lá e matava. Então, historicamente falando, um resumão assim que eu estou fazendo agora, para a gente perceber o quanto de preconceito que ainda existe. Eu falo que as coisas mudaram um pouco. Acho que se a gente pensar o mundo hoje, né, ele é mais conectado, então isso possibilitou que as pessoas com deficiência visual, vou colocar aqui, né, que é o meu lugar de fala, elas se comunicassem mais e observar e fizessem mais contatos para assim crescer e estar ocupando espaços. Então hoje a gente tem pessoas com deficiência visual na política, no mundo acadêmico, mas o preconceito não deixou de existir e as questões do capacitismo. Como eu falei, o capacitismo é a forma de você colocar a pessoa com deficiência como um herói, né? A Milena, ela conseguiu fazer um mestrado, nossa, ela é incrível, ela é um exemplo, né? Não é bem assim, né? A gente sabe que tive as minhas dificuldades, sim, mas colocar isso como um exemplo não é bem o caminho. Eu acho que a gente precisa pensar mais na questão da acessibilidade, em como fazer com que essas pessoas ocupem esses espaços. Então, fazendo um comparativo de tudo que a gente tem na história com o que a gente tem hoje, a gente percebe mudanças positivas, mas a gente ainda percebe questões de exclusão. Então, esse é um resumo histórico aí, pensando na questão mundial da pessoa com deficiência e da pessoa com deficiência visual, né, especificamente, porque é o que a gente pretende falar aqui. Que ótimo. Obrigada, Milena. Puxando para um assunto, eu acho que na questão do Brasil,
Você comentou comigo que você estudou essa questão da inclusão, né? Se você puder falar como começou isso. É uma curiosidade muito boa, acho, de falar como começou, porque assim, ainda é pouco, né? Se a gente para pensar quantas pessoas com deficiência visual tem no trabalho, escola, né? Por exemplo, a minha faculdade eu nunca tinha visto, né? Mas não é que não tenha, né? Mas não é com tanta frequência assim. Então, se você puder contar assim, um pouco. Então, no Brasil, eu falo que a gente tem leis muito bonitas. Nossa, tem muita lei. Se a gente for pegar, igual agora que eu estou estudando um pouco mais a fundo, né, para fazer meu projeto de doutorado, ali a nossa Constituição, a Lei Brasileira de Inclusão, quantos programas, né, voltados para a inclusão da pessoa com deficiência. Mas isso veio aparecer mais na década de 80 para cá. Um pouco antes disso, até se via pessoas com deficiência visual andando nas ruas, mas era menos, né? E a partir da década de 80, onde a gente sai de uma ditadura também, né? A gente passa por uma transição ali histórica muito importante. A pessoa com deficiência ela passa a ter uma valorização, não uma valorização, mas ser mais evidenciada, né? Ela vai passar a ocupar um pouco mais de espaço. Inclusive na educação, acho que quando a gente fala de inclusão em si, a gente precisa pensar na educação. Vou até contar uma história que é minha, assim, mas que dá para a gente ter uma noção de como foi difícil esse processo. Eu sou da década de 90, tenho 30 anos. Em 94, quando eu comecei a estudar, os meus pais tiveram muita dificuldade de encontrar escola para mim, escola regular, porque a maioria das escolas negava a presença do aluno com deficiência visual, porque achava que ia atrapalhar, que ia atrasar a turma, que não ia aprender, não sabia também como lidar com o aluno com deficiência visual. Então, meus pais fizeram ali em 1994 algumas tentativas para encontrar uma escola regular que me aceitasse. Escolas especiais, de educação especial, existia, sim, eu até nem gosto desse termo, para mim, educação inclusiva, ou algo assim, mas também nem sei se isso seria o adequado, mas não gosto desse termo de educação especial. Já existia na época, e principalmente para os surdos. Mas a maioria das escolas que meus pais procuravam pedia para levar para uma escola especial. E meus pais não queriam, porque eles achavam que a convivência com alunos que não tinham deficiência ia me proporcionar uma vivência e uma experiência maior para o meu ensino, né, para a minha educação. E assim eles fizeram, eles foram atrás até encontrar uma escola que aceitou. Dentro dessa escola que aceitou, aqui na cidade de Uberlândia já estava começando o que eles chamavam de ensino alternativo. Então ali já estava mudando a configuração da educação no nosso país e da inclusão da pessoa com deficiência visual dentro das escolas regulares. Mesmo assim, teve professor que não me aceitou em sala de aula, dentro da escola que tinha esse ensino alternativo. Então, assim, é uma luta constante. Eu acho que pessoas com deficiência visual que estudaram antes de mim têm até mais histórias para contar em relação a isso e todo esse processo. E aí eu fiz toda a minha educação, consegui fazer em escolas regulares, escola municipal e também estadual, então escola pública. Em 2008, 2007, eu fiz o vestibular da Universidade Federal de Berlândia e as coisas já estavam melhores ainda. Então, a gente já tinha prova ampliada, que no meu caso eu pude pedir, no edital já constava isso ali em 2007, que eu podia pedir prova ampliada, um ledor, que é uma pessoa para ler para mim a prova e passar para o gabarito as minhas respostas,
Até para escrever a minha redação, se fosse o caso, eu gosto de escrever, mas se fosse o caso, se eu precisasse, também teria uma pessoa. Uma sala diferente, com iluminação diferente, para fazer a prova. E uma hora a mais também para fazer a prova. É até interessante falar isso, porque muita gente desconhece que tem esse direito, mas tem sim. Então, as pessoas com deficiência que precisarem ali de um prazo estendido têm direito a uma hora a mais para fazer a prova. Então, em 2007, a configuração já estava um pouco diferente e já se via mais pessoas com deficiência visual estudando, tentando vestibular, entrando na universidade. No meu curso de História, eu fui a segunda aluna com deficiência visual a entrar. Antes de mim, teve uma aluna, que inclusive hoje é doutora em História, que é a Késia, e eu tenho baixa visão, ela é cega, e ela um pouco abriu as portas para mim dentro do curso e a aceitação dos professores também, mas já existia o núcleo de acessibilidade, que aí a gente está falando até da minha proposta, né, para o doutorado, que é estudar esses núcleos de acessibilidade, e eles surgem mais ou menos em 2007, 2006, com o programa Incluir, né? Então, as instituições públicas passam a ter um núcleo especializado para atender os alunos com deficiência, e deficiência auditiva, deficiência visual e outras deficiências. Então, é um processo, assim, acho que é interessante falar da parte da educação, porque a gente entende também como a pessoa com deficiência visual, ela passa a ser inserida em outras coisas. Já que ela passou a estudar, ela também vai ter oportunidade no mercado de trabalho, porque vai se criar leis, né? Então, as cotas, por exemplo, precisa ter as cotas para que a pessoa com deficiência esteja dentro das empresas, né? Então, é lamentável por um lado, mas só assim que as coisas começaram a funcionar. Acho que não precisava tantas coisas assim, no sentido de que a pessoa com deficiência ela teve que lutar muito, né? Eu acho que ela deveria, esse preconceito deveria nem existir, mas precisou disso tudo, inclusive de cotas, para que a gente passasse a ver pessoas com deficiência nos empregos, nas faculdades, em todos os lugares e ocupando espaços, né? Espero que isso só aumente e que um dia a gente não precise de tantas leis assim e que as pessoas aceitem mais e passem a conviver com mais pessoas com deficiência, porque a gente tem um número grande de pessoas com deficiência no Brasil, e esse número provavelmente vai crescer, e que a gente possa ter consciência, né, para que as pessoas entendam essa diversidade, essas diferenças. Tá certo. E quais são as precariedades maiores? Quais são, assim, que vocês mais encontram? E aí, emendando uma pergunta na outra, que faz um pouco, o que precisa mudar? Eu acho que as coisas mais complicadas que a gente encontra é em relação à acessibilidade, né? Porque a maioria dos lugares eles não estão preparados para receber a pessoa com deficiência. Eu falei anteriormente também em audiodescrição, e essa ainda é uma coisa que nem nas universidades, nos núcleos de acessibilidade, a gente encontra, que são audiodescritores para, por exemplo, acompanhar a pessoa com deficiência num filme, e descrever para ela, né, passar ali a imagem e som. Inclusive, eu tive a oportunidade de estudar mais sobre a audiodescrição, e também é lei já ter nos programas, né, de TV, em filmes, porém, a gente sabe que ainda é muito pouco e precisa aumentar. Então, as dificuldades é mais nesse sentido de acessibilidade, das pessoas entenderem que isso é importante para a gente. Uma letra ampliada,
uma calçada, né, que seja adequada para a gente poder andar ali com a bengala, para quem usa bengala. No meu caso, eu não sou usuária da bengala, só quando eu viajo sozinha que eu realmente preciso, porque facilita para mim. Agora, dentro da minha cidade, dificilmente eu uso bengala, mas eu acho que é mais juntar isso, né? A questão da arquitetura em si, de ter lugares mais acessíveis em relação à arquitetura, mas também da comunicação. Tá certo. E voltando assim um pouco para da questão da história, né, dos cegos, antigamente, o que se fazia com as pessoas que nasciam cegas e pode ser no Brasil, no mundo, não sei qual parâmetro, e sem ser para ir para a escola, elas não iam para a escola, elas não, não trabalhavam, como que. E o diagnóstico também, né? Hoje, nascendo, né, o médico já fala, enfim. Isso, a gente precisa entender também o contexto familiar, né? E algumas famílias que ali nascia a criança com deficiência visual, e agora, né? O que fazer? Geralmente, vou comparar comigo, que eu sou a única da família que nasceu com deficiência visual, assim, mais severa. Então, o que fazer, né? A maioria escondia. As crianças não iam para a escola, as crianças não tinham acesso à educação, não tinha como. Nossa, ficava aquela coisa ali de esconder, que é a melhor forma. E não tinha oportunidade. Quando você ia correr atrás, ou a família também, né, buscava correr atrás para que a criança fosse inserida em escolas, no trabalho, depois, né, quando adulto, não tinha oportunidade, simplesmente se fechava a porta, né? Então, é triste falar, mas era assim, acho que mundial, posso falar assim, que mundialmente, e também que eu conheço mais, principalmente no Brasil, como eu falei, acho que as coisas começaram a mudar um pouco depois da década de 80, no sentido que se tem uma Constituição, que se cria leis, e aí sim muda a situação, porque se a gente pensar ali na Constituição que fala, né, que todos devem ter igual oportunidade para a educação, por exemplo, então, a gente tem que incluir a pessoa com deficiência. Como fazer isso, né? Apesar das escolas, muitos momentos, negarem essa vaga para a criança com deficiência, se os pais corressem atrás, eles, igual meus pais fizeram, né? Uma hora ia conseguir alguém que estava disposto, que está disposto a inserir essa criança. Hoje, não, hoje já é um pouco diferente, apesar de a gente ter um ministro da Educação aí falando um monte de coisa em relação à educação especial, né, as escolas especiais, porque é mais fácil colocar dentro de escolas especiais e acabar separando, né, essas crianças com deficiência, e ali tá todas elas. É até uma forma de controle, né? Eu sou completamente contra isso, porque eu acho que vai excluir e não incluir. E o que a gente quer hoje é incluir. A gente precisa ter crianças com deficiência dentro das escolas regulares, até para ter respeito da parte das outras crianças que estão ali, dos pais das outras crianças. Então, foi um processo. E a gente demorou muito para chegar nessa fase de estar mais fácil as coisas para retroceder agora. Então, uma crítica que se tem, né? Não acabou. Acho que esse processo histórico em relação à pessoa com deficiência visual ainda tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para passar e para conquistar. Mas era isso, historicamente falando, era mais fácil deixar escondido.
Infelizmente, a gente ainda tem famílias assim que pensam desse jeito, que é mais fácil eu super proteger, né? Isso também é uma forma de capacitismo. Se a gente pensar na superproteção dos pais em relação à criança com deficiência, eles estão sendo capacitistas até pelo fato de não deixarem o filho vivenciar outras coisas, né? De levar para uma escola regular e, sei lá, buscar um trabalho, né? No caso de adolescentes, adultos. Acho que esse processo foi longo e está melhorando, mas tem muito a crescer ainda. Tá certo. Eu acho que é isso, Milena, que a gente precisava. Eu acho que Nômades a gente já foi meia hora. Então, mas se vocês precisarem de mais alguma coisa, podem contar comigo. Assim, eu fiz um resumão, porque não dá para falar uma coisa assim. É bem, nossa, se a gente for pegar detalhezinho, a gente vai longe. Não, e a gente vai escrever, aí vai entrar sonora também, não pode ser também muito grande. Aí por isso acaba sendo um pouco menor. Mas muito obrigada, eu agradeço demais. Você é muito simpática, muito inteligente, adorei. Muito obrigada mesmo. Aí eu vou te mandar o termo, aí você manda de volta para mim. E aí eu mando as redes sociais para você acompanhar quando for o lançamento também do episódio, tá bom? Sim, eu ia até te falar, quando você lançar, quando tiver tudo certinho, você vai me mandando, que depois também eu coloco isso tudo no meu Whats, que já vai dando um Ah, ar de que bom. Claro, pode deixar, a gente vai mandar assim. Você falou isso da audiodescrição, a gente tá com. Deixa eu parar de gravar aqui.